Bom, eu cheguei nos testes, né? Porque assim, muitos me perguntam, você foi indicado, foi colocado no grupo, como é que é isso? Porque tem muito dessa questão de apadrinhamento no meio de TV, cinema, rádio, enfim. Não, eu não fui apadrinhado por ninguém. Então, essa é a primeira pergunta que eu acho que é interessante, porque tudo que eu fui conquistando, tudo que eu fui buscando, isso já faz parte já de um algo pessoal, de uma força de vontade, de um foco. Então eu sempre fui muito focado desde criança. Tá. Então eu sempre tive essa força de vontade, esse batalhar. Eu fui criado por uma família que tinha uma boa condição financeira. Então Você aqui é da capital de São Paulo mesmo? Fui criado na capital. Perfeito. Morei até os 12 anos na capital, onde eu comecei em propagandas de TV. Então já comecei no meio artístico desde pequeno. Fui aprendendo alguns instrumentos, depois fui tendo vontade de formar bandas. Só que aí eu mudei para Minas Gerais com 12 anos. Eu, papai, mamãe e meu irmão. E por lá, então, eu comecei já a despontar na área de querer tocar em bandas, aquela coisa de banda Perfeito. de garagem e tal. E você é baterista? Baterista, profissionalmente baterista e percussão popular. Então, até formado mais pra frente, depois eu me formei na ULM, aqui em São Paulo. Sim. Um dos professores é o Miltinho, que tocava na banda do Jô, lá no quarteto. Então, assim, estudei canto também, então fiz canto popular, mas isso mais pra frente. Sim. Isso já depois da minha saída do grupo de Paquitos, aquela coisa toda, eu tive um espaço de tempo, por um período já na carreira solo, pro despontamento já para uma fama mundial. Vou chegar lá. Ok, vamos voltar então para a chegada ao show da Xuxa. Chegada ao show da Xuxa. Então eu não caí de paraquedas, eu sempre gostei muito de dançar também. Então eu ia, os barzinhos e as baladas que a gente chama, isso claro, antes de Cristo, eram diferentes de hoje. Então eu ia e os meus outros colegas, a gente ia para dançar. Então eu vou para dançar mesmo, não assim só para ficar indo atrás de garota e tal, mas eu gostava muito de dança, eu gosto de dança. E eu era um daqueles que puxava assim os passinhos no meio anos 80. Anos 80. Sim. E ali fui aprimorando parte de dança. Dancei street dance, algumas outras coisas na época. E nisso já de 82 a 88. Nesse período, eu como um bom TDAH, a gente estava até conversando um pouco sobre isso. Então, eu tenho uma facilidade de tocar e a minha cabeça, ela gira em vários pensamentos ao mesmo tempo. Perfeito. Ela funciona assim. Então, por um lado é muito bom. Não é tão bom para quem está perto ou ao meu redor, porque daí deixa os caras acelerados. Mas assim, com o tempo a gente vai convivendo, vai aprendendo a lidar com isso. O que aconteceu? Eu não tocava só em duas bandas, bateria. Mas eu também tinha grupo de dança e ainda jogava bola no Cruzeiro. Então era muita coisa ao mesmo tempo. Você chegou a jogar no Cruzeiro? Cheguei a jogar no Cruzeiro até a equipe de base. Tanto é que eu era goleiro lá. Olha só. E tanto é que em 88 eu tinha que decidir se eu efetivava mesmo e seguia como goleiro, ou apareceu essa vaga para um cantor no grupo Paquitos, que aí é que entra. As minhas colegas me falaram: ô Alexandre, tá tendo um grupo no Rio de Janeiro, show da Xuxa e tal, e é um grupo que vão ser de garotos que vão dançar e cantar. Perfeito. E aí eu falei: mas como assim? Para criança, trabalho com criança, não era a minha pegada isso. Eu queria ser famoso, cantor, shows de estádio e tal, mas eu estava numa crescente. Além disso, eu fazia produção também, eu trabalhava com produção. Então, quando veio a primeira vez o Jaspion para o Brasil, acho que eu nem era nascido. Eu era nascido, eu assisti o Jaspion. Eu acho que ele não era, não, era? Não, o Rafa já tinha filho. Ô, louco, mano. E aí, cara, eu fiz parte dessa produção. Isso com 15 anos, eu curti esse negócio de produção. Quando eu ia pro Mineirinho fazer os shows lá seculares, Titãs, outras coisas. Você já estava. Mas muito novo, Xande. Muito novo, envolvido já era assim. E você tinha o quê? 15 anos? 15 anos, 16. Tá. 15, 16. Então já era envolvido com produções locais, já ali em Minas. Aí. Você teve que decidir, quer dizer, ou eu vou me dedicar ao futebol, ou eu vou pra vida artística. Sendo o cantor de uma equipe. Então, e aí a tua decisão a gente já sabe.
já sabe que daí eu fui passando nos testes, foto, vídeo, dança e, por último, de voz. Então, quem me escolheu ali mesmo foi uma dupla chamada, da época, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Sim, então, eram os produtores. Os produtores ali também, não só da Rede Globo, mas do programa ali. E falaram, cara, escolhemos, o garoto é esse. E eu falei para ele, né, olha, eu tô nessa impasse, venho para cá ou continuo no futebol? Aí conversamos bastante e eles me explicaram o que seria. E eu falei, não, eu topo. E aceitei o convite para ser o cantor da equipe. Então eu entrei em 88 e fiquei até 92. Em 88, isso você tinha quantos 17 anos? 17 para 18 anos. Isso, não faz tanto tempo, né? Era um jovem, né? Que já de cara se relacionou com uma fama, eu imagino, até repentina, né? Porque foi do dia para a noite. Então, e entre os paquitos você era o principal, né? Tinha muita rivalidade entre os meninos ali, não? Rolava, né? Rolava porque nós com 17, uns com 18, um tinha 19, outro tinha acho que 17 também. A nossa cabeça era outra, né? Então, eu até teve um vídeo até que eu pedi perdão para os fãs da época, porque, assim, a minha vontade era a fama, né? Era fama, era ser reconhecido, era tarde de autógrafo, era ver estádios lotados gritando meu nome. Isso é muito bom pro ego, né? Muito bom. E como paquito, você viveu isso? Vivi tudo isso, cara, e foi muito repentino. E a verdade é que um garoto de 17 anos, embora eu tivesse foco para algumas coisas, mas não tinha experiência. Sim, novo. Novo de tudo e aquilo tudo acontecendo. Você imagina, nós tínhamos uma equipe com mais de 100 pessoas viajando com a gente. Shows lotados de estádio, às vezes tinham 4, 5 shows por dia. Então tinham shows que às vezes fazia São Paulo, pegava um avião, aí Rio de Janeiro, voltava a dormir em São Paulo, eu ia para outra capital, então era uma coisa daquele estrelato e não tinha as redes sociais, né? Sim. Então, quem queria ver o artista ia para a porta do aeroporto, ia para o aeroporto, ia para a porta do hotel. Então, tá tendo uma entrevista na rádio, aí a multidão ia para a porta da rádio para ver o artista saindo ou entrando. Era diferente, né? Até essa parte da divulgação, né? Da imprensa. E aquilo tudo muito louco. Era muito complicado. Ô, Xande, agora, como é que